Então, pessoal, eu falo assim para vocês ensinarem os alunos de vocês também. Porque é uma bola de neve, né? Vocês vão usando, todo mundo vai usando e vai todo mundo usando, que usa todo mundo. Hoje, Oi, tem uma pergunta no chat que está falando assim se o gerúndio existe, mas não é para usar. É que você falou que não pode usar eu, né? A questão do eu. Você dá uma olhada no chat. deixa eu ver aqui, peraí, Débora, deixa eu já abrir aqui para eu ler a É porque eu vou falando por lá, pessoal, desculpa, eu não consigo ver o chat aqui. E eu preciso me atentar a isso, eu preciso me policiar para isso, para eu ver o chat também. Então vamos lá, aqui, o gerúndio existe, mas nunca devemos usar, é isso? Não, o gerúndio, ele existe, mas esta forma que eu estou falando para vocês, emprestada do telemarketing, emprestada da língua inglesa, que não deve ser usada, tá? Por quê? Porque foi o que eu expliquei para vocês, ó. O gerúndio, o que significa o gerúndio? Ele é o ando, o endo e o indo. Então, por exemplo, caminhar, caminhando, comer, comendo. Senão, como que você vai falar uma ação que você está fazendo no momento? Uma pessoa chega para você numa pizzaria, ou numa pizzaria não, num restaurante. Ela olha para você e fala assim: oi, vamos pegar a Débora de exemplo. Eu chego, a Débora tá comendo, eu chego e falo assim: oi, Débora, o que você tá comendo? Olha isso, nós estamos empregando o gerúndio porque nós estamos falando naquele momento e eu estou curiosa para saber uma coisa que ela está fazendo naquele momento, né? Então eu não perguntei, por exemplo, Débora, o que você comeu? Não. Se eu quero saber o que ela está fazendo naquele momento, isso é o gerúndio, tá? Então o gerúndio, esse ando, endo e indo, tá? Ele serve para essas ações, né? Que estão acontecendo agora. Então, por exemplo, qual que é o uso, né, do gerúndio aqui, essa parte, né, essa parte composta que a gente usa? É o verbo ser ou o verbo estar, mais o verbo no gerúndio. Por exemplo, eu estou escrevendo agora. Deixa eu ver um outro exemplo que eu posso colocar aqui. Aqui eu coloquei verbo ser, tá, pessoal? Não é o ser, é o estar. Isso, o ser não. Nós estamos, nós estamos, nós estamos assistindo jogo, né? Então você chega numa sala, tá lá a televisão ligada no jogo. Aí vocês falam: nossa, o que vocês estão assistindo? Nós estamos assistindo o jogo, né? Então são ações que elas estão ocorrendo agora. Esse agora significa no momento da fala, tá bom? Isso é o gerúndio. Se vocês pegarem aquela canção do Geraldo Vandré, né? Eu sei que é bem antiga, tá? Mas eu aprendi muito com ela. Então, quando ele fala caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Então, ele não colocou nem o composto, ele não colocou estou caminhando, estou cantando, né? Então, ele usou uma figura de linguagem que nós já vimos também, né? Que é essa omissão, tá bom? De um verbo, tá? E ele colocou o verbo direto no gerúndio, para indicar o quê? A ação em movimento, né? Então são ações que estão ocorrendo no momento da fala, né? Elas estão em movimento, tá? Tô caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Então essa parte da música do Geraldo Vandré, ela vem para ilustrar, né? Que é essa ação em movimento, isso que está acontecendo no momento em que ele estava cantando, dizendo que as pessoas estavam caminhando, estavam cantando, né? Aquela ação contínua, tá? Então o gerúndio, ele existe? Sim. Ele é para ser usado? Sim. Nós devemos usar, ele é um tempo verbal, tá? Só que o que nós fazemos é o uso equivocado do gerúndio. Qual é o uso equivocado do gerúndio? Não é essa forma aqui que está me indicando no momento da fala, que é o verbo estar mais o verbo no gerúndio, né? Então, vamos dizer que a fórmula é o verbo estar mais o verbo, né? O verbo aí conjugado, né? Mais a sua forma no gerúndio, tá?
eu uso outra forma. Então, qual que é a forma errada? Essa forma de você colocar o verbo ir antes, né? Então, esse vou estar passando, esse vou aqui, esse ir, este é o errado de colocar antes do gerúndio, certo? Esta é a forma que eu coloquei aqui para vocês, emprestada do inglês, porque foi o que eu falei para vocês. Eu tenho essa forma aqui no inglês, é o to be, ó, o verbo to be, né? Mais o going to, mais o past, ó, mais o verbo no infinitivo, né? O que é o verbo no infinitivo no inglês? É quando eu tenho o verbo e você põe esse to antes, to pass, to call, to write down, to, sei lá, to read, sei lá o que, né? Então esse é o inglês, tá? Mas essa forma que não deve ser usada é você conjugar, tá? Então vou até colocar aqui embaixo. O que é o errado? É o verbo ir conjugado mais o verbo estar mais o verbo no gerúndio, tá? Isso daqui que não pode usar de jeito nenhum. Isso daqui é o errado. Você conjugar o ir mais o estar mais o verbo no gerúndio, né? Então, eu vou estar passando. Ele vai estar mandando um e-mail para você, tá? Isso daqui é totalmente errado, ó. Você conjugou o verbo ir, né? Vai, futuro, né? Então, ele vai estar mandando um e-mail para você. É estranho essa forma, né? Então, o que a gente faz? Para evitar, para nós não fazermos isso, né? Então, para a gente evitar este uso, nós vamos conjugar o quê? No futuro simples. Então, esse ele vai estar mandando um e-mail para você, eu jogo o verbo mandar no futuro simples. Ele mandará. Olha que bonitinho. Ele mandará um e-mail para você. Olha que lindo que ficou, né? Então você pega uma estrutura toda deturpada aqui que a gente pega, né, do inglês, e você joga num futuro simples que soa muito mais bonito também, né? Não é nem mais bonito, né? É a forma correta da língua portuguesa. Você está aplicando a língua portuguesa aqui, tá? Porque este tipo de gerúndio que me indica futuro, tá? Que me indica futuro, ela é errada, né? Você usa o gerúndio não para indicar futuro. Você usa o gerúndio para você falar de uma ação que está ocorrendo no presente, tá bom? Então, isso daqui que é o equívoco, tá? Igual aqui, né? Eu vou passar a ligação, eu passarei a ligação, ele vai mandar um e-mail para você, tudo bem, essas formas são aceitas. Agora, ele vai estar passando, aí não, né? E isso daqui é totalmente diferente, né? Aqui sim eu estou empregando o gerúndio de forma correta. Eu tenho o verbo ser, o verbo estar, perdão, conjugado, né? O verbo estar mais o verbo passar, né? No gerúndio, passando, tá bom? Então, aqui eu estou falando correto. Estou empregando o gerúndio correto, tá? Porque eu estou colocando uma ação que está ocorrendo no momento da fala. Uma ação em movimento. Certo? Tudo bem, pessoal? Sim? Alguém tem mais alguma dúvida com o gerúndio? Ô, Gi, então, se eu dizer que eu posso usar o gerúndio só no presente, correto? Isso, porque é uma ação no presente, exatamente. Né? É uma ação contínua que a gente usa, né? Então, como fala? Então, por exemplo, né, esses exemplos que eu estou falando, eu estou comendo, eu estou escrevendo, eu estou estudando, eu estou dando aula. Então, me indica a ação no presente que está acontecendo no momento que eu estou falando,
tá bom? Então, o gerúndio geralmente é ótimo. Nós usamos no presente, né? Você pode colocar no passado? Pode ser uma coisa que estava ocorrendo no passado, no momento da fala também. Então, por exemplo, cadê a minha lousinha aqui? Então, eu posso colocar, Jesus amado, eu posso usar o gerúndio, né? No presente e no passado, tá? Então, vamos lá que eu vou explicar essa parte. Então, o gerúndio, eu posso colocar no presente, né? Que ele indica a ação que ocorre no momento em que estamos falando. Então, eu já coloco, né? Estamos falando. Olha que bonitinho. Já tá no gerúndio. Conjuguei o verbo estar, mais o falar no gerúndio. Ando, tá? Então, por exemplo, eu estou escrevendo. Pronto. E eu posso também usar no passado, né? Nossa, mas como assim vou usar no passado? Ué, ele indica a ação que estava ocorrendo no momento da sua fala no passado, tá? Deixa eu colocar aqui entre parênteses, no passado. Então, por exemplo, ela estava jogando basquete. Opa, nossa, que horror. Ela estava jogando basquete quando fui ao mercado. Olha que bonitinho. Então, quando eu fui ao mercado, foi uma ação. Uma outra pessoa estava fazendo outra coisa. Então, eu posso conjugar o gerúndio no passado? Sim, ó, o gerúndio aqui, ó, jogando. O que eu tenho que mudar? Quem que eu conjugo, na verdade? Eu vou conjugar o verbo estar, né? Então, aqui eu estou presente. Eu estava, me indica o quê? Pretérito imperfeito. Eu tenho que conjugar o estar. Então, vamos lá. Conjugar. O verbo estar no pretérito imperfeito, tá bom? Então, ela estava jogando basquete quando fui ao mercado. Então, quando eu conjugo, né, o verbo estar no pretérito imperfeito, eu jogo ele no passado, eu vou indicar uma ação que estava acontecendo lá atrás, né, no momento em que eu estava fazendo outra coisa. Posso colocar os dois no gerúndio? Posso. Ela estava jogando basquete enquanto eu estava indo ao mercado. Olha que bonitinho, né? A gente só muda a conjunção aí de quando vira enquanto, né? Mas eu tenho a possibilidade também de fazer essas duas construções, tá? Tudo bem, pessoal? Então, com o gerúndio, eu posso usá-lo no presente e também posso usá-lo no passado, para me indicar algo que estava ocorrendo no passado, tá bom? No momento em que estava falando ou estava fazendo alguma coisa. Então, vamos colocar aqui no momento. Pode deixar da sua fala, não tem problema, tá? Tudo bem? Deu para entender? Deu não, né? Conseguiram entender, pessoal? Sim? Podemos ir para as conjugações? Agora eu já tinha tudo que falar aqui do indicativo, do infinitivo e do gerúndio, tá bom? Ah, e tem a outra forma, deixa eu só colocar aqui, é bom eu ir lembrando dessas coisinhas, porque são coisas bem peculiares, né? Deixa eu colocar aqui. Tem uma outra forma que nós vamos usar, que é o particípio passado, tá bom? Particípio passado do verbo, tá? O que é este raio do particípio passado do verbo, tá bom? Tudo isso eu tô falando, pessoal, porque como nós vamos entrar nas conjugações, vocês vão ver que nós temos formas compostas, né? O que são formas compostas? Quando eu tenho o verbo ter, o verbo haver, né? E eu conjugo ele com outro verbo. Então, por exemplo, eu tenho estado mal. Esse ter estado,
né? Então eu tenho o verbo ter, que eu vou conjugar, e eu tenho o verbo estar, que eu jogo no particípio passado. O que é o particípio passado? Então são conjugações, né? Que eu terminam com ar, ado, tá? Então, por exemplo, cantar, o particípio passado do cantar é cantado, né? O particípio do verbo, deixa eu ver, do verbo falar, né? Falado, tá bom? Então, esse ado que a gente faz, né? É o particípio passado que a gente chama, tá? Conjugações em er, né? Como que vai ficar essas conjugações em er? Vai virar ido, tá bom? Então, eu tenho, por exemplo, ler, lido, tá? Deixa eu ver uma outra. Deixa eu ver, com er, varrer, né? Varrido, tá? E eu tenho, com as conjugações em ir, o finalzinho também vai ficar ido, tá bom? Por exemplo, partir, partido, tá? Deixa eu ver um outro. Partir, partido, dirigir, dirigido, tá? Então, esse ado e ido dos verbos, eu formo particípio passado, tá? Quando nós vamos usar o particípio passado? Sempre com verbos, tá? Que a gente vai chamar verbos compostos, né? Que é o verbo ter ou o verbo haver, mais o particípio... Nossa, mãe eterna. Particípio passado, tá? Então, por exemplo, ele tinha falado seu nome para mim, né? Então, é uma outra forma de nós termos, né, da gente conjugar um verbo no passado. Por exemplo, ele falou seu nome para mim, tá? Então, o tinha falado, nessa forma composta, tá? Ela se refere ao pretérito perfeito, tá bom? Então, ela substitui, né, os verbos compostos aí, eles vão substituir ou o pretérito imperfeito. No presente, eu também tenho, por exemplo, eu tenho mencionado sua importância constantemente, tá? Então, eu tenho o verbo ter conjugado no presente, mais o particípio passado do verbo, né? Então, essa conjugação composta que a gente tem, tá bom? Posso colocar no presente, posso conjugar no pretérito imperfeito, mais o particípio passado, e posso conjugar no futuro também, tá bom? Então, eu tenho a forma no futuro. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho, para ver se cabe aqui. Vamos ver. No futuro, terei é ótimo, né? Eu terei lido o livro para a prova, né? Esse terei lido significa eu lerei, tá? Então, é uma forma correta de se usar. A gente pode usar também, fazer esse uso, né, das formas compostas aí verbais, tá bom? Não tem problema nenhum. Mas é o que eu falo, né? A gente corre, quando a gente não tem muita segurança naquilo, a gente corre o risco de errar,
tá? Mas eu posso, né? Eu coloquei sempre eu.